Olá, boa tarde. Está entrando no ar mais um programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era. Esse programa que é promovido e coordenado pela Liga Espírita Pelotense. Hoje na técnica aqui dentro do nosso estúdio, nosso amigo Cláudio Leão. Lá no outro estúdio, o nosso amigo que hoje é novo aqui com a gente, Túlio Lourenço. Então, nosso amigo vai estar lá na técnica nos auxiliando aqui no programa Terceiro Milênio. Quero já desejar dar o nosso boa tarde aos nossos amigos e amigas internautas que estão nos acompanhando aqui pela página do Facebook do Terceiro Milênio. Então, muito obrigada. E as mensagens que vão chegando, assim, a gente já agradece desde já. Hoje o nosso programa, no dia 5/11, o tema é sobre anjos e demônios. E o nosso convidado, Edmilson Ferreira. Boa tarde, Edmilson, tudo bem? Uma boa tarde, Silene. Boa tarde. Uma boa tarde a todos que aqui estão envolvidos nesse trabalho, a todos que estão do outro lado aí nos acompanhando, nos dando uma força. Que bom, uma oportunidade da gente discutir a respeito de um tema bem legal, assim, que sugere bastante questionamentos, né? Verdade, né? Porque eu acho assim que todos nós temos um anjinho, todos nós temos um demônio dentro. Sim. Então sugere uma boa de uma reflexão. Sem dúvida. Então, Edmilson, já para dar início então ao nosso tema na tarde de hoje, já vou te fazendo a primeira pergunta. E antes quero dizer para os nossos amigos que hoje o nosso convidado, o nosso apresentador, não está aqui, o nosso amigo Edenir Madeira está de serviço, não pôde estar aqui, então está a amiga de você, Cirlane. Edmilson, qual é a origem das crenças em anjos e demônios? Ótima questão. Antes até da gente trazer uma posição sobre os anjos e os demônios, né, e tudo aquilo que envolve, gostaria que é um tema bastante profundo nas nossas vidas, e quantos de nós sabemos que quando envoltos em processos de solidão, processo de síndrome, depressões, né, de foro íntimo, que muitas vezes mexem com o nosso ser, esses questionamentos eles acabam vindo à tona. Então, antes até da gente dar a primeira resposta a respeito do tema, eu gostaria de dizer para vocês que acima de tudo isso, né, é o Criador, é Deus Pai, né? É Deus Amor, é a solução para todos os nossos problemas, é a base, é o Criador de tudo e de todos, e que com certeza, através do desenvolvimento dos questionamentos que nós vamos fazer, a gente vai conseguir entender um pouco melhor ao longo da história essa alusão a demônios, essa alusão a anjos, né? Para que cada um, dentro da sua perspectiva de vida, possa desenvolver uma ideia muito mais real de como é que se apresenta. Então vamos lá. A gente tem várias teses, Sirlene, e várias teorias que versam a respeito dessa relação dos anjos e dos demônios. Eu gosto de uma que foi desenvolvida exatamente por mim e que corrobora assim com a ideia de muitos autores e que se faz exatamente naquilo que nós chamamos a teoria do medo. O que é a teoria do medo? A teoria do medo, às vezes ele usa do medo, olha, não está dando mais, se seguir assim eu vou tomar um outro rumo na minha vida, e aquilo de certa forma é uma pressão psicológica através do medo que estamos fazendo no trabalho, né? Se tu continuares chegando atrasado ou não desenvolvendo determinada tarefa, poderás tomar um gancho ou ser demitido. Com os nossos filhos, como a gente usa do medo, com os nossos amigos no dia a dia. Então a gente imagina que seja agora, não, isso
vem nos acompanhando desde que nós, espíritos, fomos criados por Deus nosso Pai e que viemos nos relacionando. Conjuntamente com essa teoria do medo, eu diria que principalmente um dos incrementos que teve para desenvolver principalmente a ideia do demônio foi a vaidade do homem. Porque Deus é Pai, Deus é amor. E Deus quem nos criou e criou a tudo que existe no universo. E Deus criou o bem. E aí o homem, pelas suas fragilidades, porque foi criado um espírito simples e ignorante, a partir daí foi pautando e desenvolvendo o seu processo de evolução. E quando a gente fala no homem, não é o espírito que habita a orbe, o planeta Terra, mas aí nos milhões e milhões de planetas nós temos as figuras criadas por Deus mais diversas possíveis, e que são espíritos como nós e que têm como nós uma caminhada. Então, dentro dessa nossa simplicidade e dessa nossa ignorância, a gente imagina que num consórcio de simplicidade e ignorância não tem espaço para vaidade. Tem sim. Então a vaidade, ela existe desde a nossa criação, que é uma das ações de sentimentos, de relações entre os seres, entre os homens. Então, exatamente o homem na sua confrontação consigo mesmo, bem como com o próximo, em uma maneira de poder justificar os seus erros, as suas falhas nas suas diretrizes, ele cria exatamente um elemento para justificar essas ações negativas, ações deliberadas negativas que ele vem cometendo através dos anos. E exatamente para que essa figura não fique no nosso consciente, no nosso ser, então ele cria a ideia de um demônio, e eu já vou falar exatamente do demônio, né? Os demônios na Idade Antiga, eles eram exatamente aquele ser que atormentava o homem. Na Grécia, nós temos também passagens que narram, né, o próprio chamado Pan, que seria aquele que atormentava o pessoal nas colonizações, e que os lavradores, e que era um animal de quatro patas, com metade homem e metade animal, e que aí assustava os lavradores e tal. Então, trazendo aquela ideia da existência de um ser responsável por todas as coisas negativas que aconteciam no mundo, mas principalmente com nós mesmos. Depois, nas próprias crenças judaico-cristãs, nós temos aí a figura de um anjo que entrou em litígio com Deus e aí se aparta de Deus e vai para o inferno, e a partir de lá ele tende a assombrar a humanidade, e esse mesmo anjo ele vem a atormentar as duas figuras criadas por Deus, de nome Adão e Eva, e aí os direciona ao pecado original, ou seja, ao primeiro erro cometido entre eles, que tem toda aquela simbologia através da maçã, que é um ensinamento que está no Antigo Testamento. Então, na verdade, a origem, a base do demônio, ela tem esses segmentos. Já os anjos, no Antigo Testamento, Silene, nós vamos encontrar há mais de 4.000 anos antes de Cristo uma simbologia na cidade de Ur, o surgimento, o aparecimento da figura do anjo. Depois, em 325, esse é um período bem marcante da figura do anjo. Depois, em 325 depois de Cristo, com o imperador Constantino, aí já
um processo mais sutil, em que existe uma relação muito direta com o homem, uma relação figurada, em que se dá asas para o anjo, entendendo que as asas nos fazem voar e nos levar aos céus. E o homem é um ser que não tem asas, então a sua caminhada seria para conquistar essas asas para um dia alçar voo, não é? E tudo uma simbologia. Tudo simbologias. E depois nós temos aí a partir da igreja em 325, Constantino em 312, e aí em 325 depois de Cristo, aí o dogma da figura do anjo é estabelecido também dentro da era do processo cristão, e exatamente que vem corroborar com essa ideia das asas, da proximidade com Deus, de emissários de Deus, e aí desenvolvendo todas essas crenças, todas as simbologias. Eu diria que tanto os anjos, né, quanto os demônios, a figura do anjo e a figura do demônio são simbólicos, na verdade, né, porque o anseio está no interior de cada um de nós. Então a tua fala foi muito legal lá no início, quando tu disseste que todos nós temos um anjo e um demônio dentro de nós. O que é isso? Seria a nossa consciência. Né? A nossa consciência. O bem e o mal. A nossa capacidade de discernimento e a nossa capacidade de tomada de decisões, que nos faz, ora, estarmos a par das leis de Deus, das leis do bem, e ora, não diria que nos voltarmos contra ela, mas nos distanciarmos dela. E aí a isso foi atribuído pelos homens, foi uma criação do homem, a palavra mal. Então o mal nada mais é do que uma ausência de bem. Seria a mesma coisa que o escuro, né? Como é que nós medimos o escuro? A partir da claridade, né? Então o escuro é uma ausência de claridade dentro de nós. Tem uma passagem, Edmilson, do livro Paulo e Estevão, que ele fala sobre, acho que mais precisamente no capítulo, acho que 17. E ele fala ali que das sombras que todos nós temos dentro de nós, né? Também ligada ao anjo, ao demônio, né? Que todos nós temos sombras, né? Que só através da nossa luta, do nosso crescimento, do estudo, da nossa ligação com Deus, que a gente ia jogar um pouquinho de luz nas nossas sombras. Isso, porque essa caminhada, gente, ela é uma caminhada longa. Somos criados simples e ignorantes e viemos caminhando, Silene. A gente vem nessa batida, sabe? A gente vem vencendo dogmas, a gente vem vencendo, lutando contra os nossos sentimentos, lutando contra os nossos monstrinhos interiores. A cada reencarnação, a cada ciclo que nós temos e que somos ligados a um corpo físico, são novos enfrentamentos que nós temos, mas a conduta ela é única. Então, por vezes, nós nos questionamos, sim, mas nós, até hoje, nós tivemos várias reencarnações. Tivemos várias reencarnações com provações diferentes, com enfrentamentos diferentes. Mas a conduta nossa, ela não é diversa. Ela é única. E o que tem que mudar não são os nossos enfrentamentos. O que necessita mudar é a nossa conduta. Sim, a nossa reforma, né? Dalai Lama já dizia, né, que a mudança que tu espera para o mundo, ela tem que começar a partir de ti. Então, os enfrentamentos eles vão aparecendo. O elemento que deverá servir de referência é exatamente essa lide interior que nós temos com a nossa consciência, de irmos nos lapidando, respirando fundo, às vezes antes de uma tomada de decisão, contando até 3,
aqueles mais inquietos, mais irritadiços, contem até 10, às vezes até 100. Ou então a aguinha do Chico, né? Ou a aguinha do Chico, né? Um golinho de água que enche a boca. E não engole. E não engole, que aí não dá a resposta. Porque isso vai nos lapidando e isso vai... os enfrentamentos, eles são os mesmos. As cargas reencarnatórias que nós enfrentamos, elas são as mesmas. O que pressupõe a mudança é exatamente o status em que nós nos encontramos e que deliberamos para esses enfrentamentos. É isso exatamente que vai nos tornando seres melhores, é isso que vai nos tornando seres amor. Então esse conflito de anjo criado entre anjos e demônios é um conflito de foro íntimo, é um conflito de foro pessoal e que pela nossa vaidade transferimos a responsabilidade, né, por algo que pode ser conduzido por cada um de nós. Muito bem, Edmilson, muito boa reflexão, né, sobre a diferença e da onde que surgiu, né, essa significação, né, muito bom para a gente ficar conhecendo um pouquinho dessa história, né, para passar para os nossos amigos e amigas internautas que nos acompanham aqui, Edmilson. Então, Edmilson, já vou te perguntando, há demônios? Ou seja, existem demônios? A gente já deu uma pincelada, né? Claro. Já deu uma pincelada nesse assunto. A simbologia existe. Existe, né? A simbologia nós sabemos que existe, ela está aí. Algumas religiões cristãs até fazem uso, né, da figura, principalmente da figura do demônio, né, porque aí eu volto à teoria do medo. Uhum. É muito mais simples tu buscar a fé não raciocinada através do medo e muito mais rápido, muito mais imediatista a ação da fé não raciocinada através do medo do que mais propriamente através do esclarecimento. O esclarecimento, Silene, ele é muito demorado. Nossa. Ele é um processo... Até que se aprenda, até que se acenda aquela luzinha lá dentro. Quando a gente pensa que sabe um pouco, a gente vai observar que não sabe quase nada. Não, quanto mais a gente busca, mais a gente sente que não sabe nada. Que não sabe nada ainda. Então, o conhecimento, a ideia do conhecimento, ela é muito lenta. Então, quando nós chegamos à doutrina espírita, quando todos os anos aí chegam jovens, tu participa desses trabalhos também, e eles chegam com uma fome, né, que a gente também já iniciou na doutrina, a gente chega querendo saber tudo, todas as respostas. Pergunta tudo, quer sintetizar naquele ano. E quer para ontem as respostas. Para ontem as respostas. E depois a gente vai percebendo exatamente isso, que a nossa caminhada, ela nos conduz a uma infinidade de perguntas e de respostas. E quanto mais nós nos esclarecemos, mais nós aprofundamos o nosso entendimento e mais nos cobramos e mais fácil fica a elucidação dos nossos problemas. Sim. Porque aquele que acredita na existência do demônio e do inferno, ele sofre. Porque ele, na sua consciência, ele sabe dos seus erros. Ele sabe das suas dificuldades, das suas inquietações. Aí fica jogando a culpa no demônio. Qualquer estado irritadiço da pessoa... Exatamente. E aquele que busca um maior esclarecimento, ele sabe que aquilo ali são fatores que ele precisa ir vencendo dentro dele e que a sua vida, ela é resultado daquilo que a gente vai construindo. Hoje pela manhã eu recebi uma mensagem bem legal assim, que dizia que existem 2 dias na vida que a gente não consegue mudar: o ontem e o amanhã.
O amanhã a gente não consegue mudar porque a gente não sabe dele ainda. Porque já foi. O ontem já foi. Então a gente tem que trabalhar no dia de hoje, né? E já tem uma frase do Chico, né? Que o Chico falava isso, né? Exatamente. A gente não pode voltar atrás para mudar o que a gente já fez, mas a gente pode daqui para frente fazer um novo começo, né? Exatamente. Então são frases, assim, são citações que num primeiro momento assim nos passam uma ideia, mas que depois profundamente a gente analisando, fazendo uma leitura da proposta dessas frases, nós vamos perceber que elas têm uma relação muito direta com a realidade das nossas vidas. Então, não existem demônios. O que existem, sim, são figuras criadas pelo homem e que muitas religiões fazem uso dessas figuras para que exatamente através do medo busquem mudanças, busquem desenvolvimento da fé, busquem aceitação das suas crenças. Sim. Mas não precisamos desses valores para o nosso processo de evolução. O nosso processo de evolução, ele se dá a partir do conhecimento que nós buscamos e das mudanças. Eu costumava, Edmilson, usar muito, assim, às vezes quando peguei já para aquelas fase inicial dentro da casa espírita, né, o ESD 1. Então eu usava assim, quem nunca leu, né, acho que essa gurizada de agora não, mas os gibis, né? E os gibis apontava muito assim, o Mickey ou o Pateta com um diabinho, um anjinho de cada, ou um anjinho, e o diabinho ia lá e dizia, faz isso, faz aquilo, fazendo ele fazer as coisas erradas. E o anjinho não faz, perdoa, né? Isso. Então eu costumava usar isso, porque isso, para nós, trazer para nós isso, porque é bem assim que nos acontece. É a nossa consciência. Vamos ver quem a gente vai alimentar, se é aquele que está mandando a gente brigar, fazer as coisas erradas, ou o outro que diz, não faz, perdoa, ora, tenha paciência. Qual que a gente vai alimentar, né? Isso foi muito legal, muito pontual, Silvia, nessa tua colocação, porque a gente percebe assim, muitas vezes nos atendimentos fraternos, que as pessoas dizem, mas eu não tinha outra saída. Gente, comecem a analisar as suas vidas em todas as situações, que nós vamos perceber que sempre existe o plano B. Nós sempre temos dois caminhos, nós sempre temos duas escolhas. Eu estou lendo o livro Ação e Reação, o livro fala muito sobre o plano B. Reação. Ele fala muito sobre o plano B. Sempre, gente, nós temos uma segunda saída. É que, por vezes, nos convém usar a saída errada, a pior saída. A saída da dificuldade, que às vezes ela é mais imediata, ela é mais rápida do que a saída do bem, porque aí ela é mais lenta, ela é mais demorada, ela precisa às vezes de um trabalho muito maior da nossa parte, né? Então, por vezes é muito mais fácil a gente dizer não para alguém e cortar por ali, do que a gente dizer sim e ter de ajudar e ter de ser aquele algo mais, ter que participar, como alguns dizem, usar do nosso tempo, né? Então, sempre nós temos duas alternativas, que é exatamente esse exemplo que a Selene deu aí. E aí o elemento que vai fazer as mudanças na nossa vida é exatamente quando nós ponderamos um e o outro e a partir daí fazemos a melhor escolha. Fazemos a diferença também, né? Ao optarmos. Né, ou ponderarmos sobre as coisas, né? Sim. Eu creio também, Edmilson, não sei se tu concorda, eu acho que sim, conforme a gente vai estudando e conforme vamos amadurecendo espiritualmente e fisicamente também, a gente vai observando mais essas coisas, né? A gente vai prestando atenção, a gente já vai ficando, não é por ali, sabe? A gente já vai tendo mais paciência, a gente já vai ter trabalhado um pouquinho mais paciência, né? Dentro de nós, um pouquinho mais. Sem dúvida. O ideal seria o corpo envelhecer
e a nossa consciência amadurecer. Amadurecer. Às vezes não acontece. Não. Às vezes não acontece. Às vezes o corpo envelhece e a nossa consciência Ainda está enrijecida, ainda está endurecida. Mas às vezes o próprio corpo, pelas doenças, pelos reveses que se apresentam na vida, ele nos coloca em condições da gente amadurecer de maneira forçada. Sim. Que não é o melhor caminho. Até a bela espada é forjada, né? Ela tem que levar um monte de pancada. Muito aquecimento, muito fogo. Para ficar bonito. Eu sempre falo para os pessoal que estuda com a gente aí, eu sempre digo para eles que é muito melhor a gente aprender pelo amor do que pela dor. A dor, mais cedo ou mais tarde, ela vai nos ensinar. Se ela não vem a curto e médio prazo, ela vem a longo prazo, mas ela chega e nos ensina. Só que às vezes faz uma bagunça na vida da gente, né? Faz um rebuliço na vida da gente, que as coisas ficam muito complicadas para nós. Já o processo do amor, ele é um processo mais lento, mas ele é um processo que nos dá um resultado muito grande. Porque a gente vê os benefícios na nossa vida, no nosso dia a dia. Uhum. Então assim, tu sabes que às vezes eu percebo assim, conversando com as pessoas, né? A questão de amadurecimento, até para as próprias redes sociais, né? A questão do amadurecimento das pessoas. Às vezes eu converso com umas pessoas e dizem, eu tenho horror, todos os dias o pessoal me mandando bom dia, né? Que aquilo é um horror, a gente tem que estar limpando o celular e já com aquelas rabugices e tem que estar apagando, né? E aí, em contrapartida, a gente percebe outras pessoas que têm uma felicidade enorme de poder pegar o celular e ter um monte de gente ali se preocupando, gente, né? Com vocês já pararam para pensar que aquela pessoa que nos manda é uma figurinha. Às vezes a frase, na grande maioria das vezes, não saiu da cabecinha dela. Ela tinha até a intenção, mas não saiu da cabecinha dela. Mas ela se lembrou da gente na primeira hora da manhã. Ela se preocupou com a gente na primeira hora da manhã ou no último terço da noite, né? Então aí nós já percebemos as diferenças, né? Que isso é amadurecimento, Silene. Isso é amadurecimento, porque é bom, como é bom a gente receber, né? É ótimo a gente dar. Mas como é bom também a gente receber, a gente saber que tem uma pessoa que se acordou e pensou na gente. Pegou o celular e lembrou da gente. Né? Então são esses detalhes, são essas coisas que acabam fazendo a diferença no nosso dia a dia, nas nossas vidas. Verdade, né? Às vezes é uma mensagem que salva, né? É uma mensagem que salva. É verdade. Então, Edmilson, qual é a interpretação espírita sobre diabo, Satanás e Lúcifer? Exatamente, Silene, vem corroborar com todas essas ideias que a gente vem elencando, que a gente vem trazendo aqui. Porque Deus, nosso Pai, Ele nos criou espíritos simples e ignorantes, para que um dia nós chegássemos a uma condição de espíritos amor, de espíritos angelicais. Então, é lógico que essa caminhada ela é longa, ela pressupõe uma série de reencarnações, uma série de enfrentamentos, mas o grande plus, o legal de tudo isso, é que Deus, nosso Pai, não estabeleceu um tempo para que isso acontecesse. Então, qual é o nosso tempo? É o tempo de cada um de nós. É o tempo de amadurecimento de cada um de nós, que vem exatamente se confrontar com essa discussão que nós tivemos agora há pouco. Qual seja, alguns conseguem, no linear das suas vidas, vão estudando, vão aplicando esse conhecimento nas suas vidas e vão evoluindo, vão errando. A gente vai errando, né? Que bom que a gente conseguiu mais erra do que acerta. Mas já vão acertando um pouco. Então vão construindo esse amor nas suas vidas com o passar do tempo.
com os dias no seu processo de evolução. E outros irmãozinhos vão tendo um processo mais tacanho, mais lento, mais restrito. E vão ficando mais tempo em sofrimento, que é um processo natural. Mas o legal é que Deus não interfere nisso. Não pune aqueles mais lentos e nem tampouco beneficia aqueles que buscam algo de melhor para si. Deus, nosso Pai, nos criou e administra tudo isso nos dando o livre-arbítrio. Ou seja, nós fazemos a escolha. Eu quero ter uma vida mais tranquila, mais pródiga, ou eu quero ter uma vida mais conturbada. E a gente percebe isso no nosso dia a dia. Às vezes a gente batalha para sofrer. Aí estamos envoltos em crises e problemas. E se a gente voltar, não precisa ir muito longe no tempo, nós vamos encontrar o porquê a gente está passando por aquelas coisas. Foi por causa da gente. Se não foi diretamente por nós, foi porque a gente permitiu que outras pessoas assim o fizessem. Sim. Então, nós nos demos ao direito de sofrer, porque abrimos portas para que essas coisas acontecessem. Então, Portas e janelas. Portas e janelas, telhados, tudo, né? Então, e na mesma proporção, quando as coisas vão bem, puxa, família, trabalho, dia a dia, quando as coisas vão fluindo, se a gente voltar um pouquinho no tempo, nós vamos perceber quantas vezes a gente tomou decisões que fizeram e que nos proporcionaram estarmos passando por Nos aquilo. comprometeram a existência, né? Então o Espiritismo, ele trata desse processo exatamente a partir da individualidade. Nós somos indivíduos, nós não nos dividimos. Assim como nós não nos dividimos, também não somos gêmeos um com o outro. Nós somos individualidades e o que mensura a nossa evolução é o amor. E a referência para o amor é a felicidade. Até nos tornarmos espíritos amor, espíritos angelicais, nós vamos conhecendo uma felicidade relativa. Relativa ao quê? Ao que nós queremos. Era essa túnica que Deus nos falava ali no capítulo Muitos Chamados, né? E poucos escolhidos. Trabalhadores de última hora, Isso, né? Exatamente. Que ele é essa túnica que ele disse que ele gostaria que a gente estivesse vestido, a túnica do amor. Então, o amor... A túnica nupcial que ele fala das bodas. Das bodas. É. O amor, o caminho nosso para o amor é a felicidade. A gente vai compartilhando essa felicidade, estreitando essa relação de felicidade relativa ao que nós objetivamos para nós como ponto de ação, de tomada de decisão de vida. E vamos conhecer a felicidade absoluta quando nos tornarmos espíritos amor na sua plenitude. Porque não adianta assim, eu ouvir a palavra no primeiro momento, né, que também é outra passagem, e ouvir e aquilo passar batido. Eu tenho que internalizar tudo isso que eu estou escutando do Edmilson aqui no programa, né, no programa Terceiro Milênio, refletir e tentar colocar em prática, né? Alguma coisa. Alguma coisa. Alguma coisa pelo menos. Né? Para tentar ser feliz, chegar ao ponto que tu falou aí. Na época, quando eu lecionava, Sirlene, eu me lembro que eu comentava com os alunos, gente, as matérias, as disciplinas eram de final de curso, então sempre 3 aulas juntas, né? Então eu dizia para o pessoal, gente, eu entro e eu fico em torno aí de 2h50 com vocês, falando e enchi o quadro. Eu era sacana com a gurizada. Eu enchi o quadro. Mas eu dizia para eles, eu dou esse cabedal de material para vocês e depois eu cobro
só 10 questões. Vocês não precisam saber de tudo o que foi dito durante todo esse semestre. Né? Vocês têm que saber as 10 questões que são solicitadas. Aí algum levantava o dedo lá e me dizia assim, teacher, mas aí a gente tem que saber de tudo. Um pouquinho de cada coisa. Né? Um pouquinho de cada coisa, a gente entendendo um pouquinho de cada coisa, nos ajuda para minimizar as questões e fazermos a prova da vida. Né? Que vamos ter que fazer, vamos ter que prestar conta. Nós vamos fazendo. A vida, ela vai nos apresentando matérias e matérias. Chega no final, tem a prova. E de vez em quando a gente tem que aplicado uma prova para nós. Então, esse é o conhecimento. E sempre de surpresa a prova. Né? Às vezes não avisa, não bate na porta e não avisa. É de surpresa. Verdade. Então, a gente, na verdade, nós temos que estar preparados para dar as respostas. Pois são as respostas que vão nos aprovando para uma vida melhor. Para conquistas melhores. Verdade. Estamos todos aqui juntos, né? E nesse momento pandêmico também foi escolhido por nós, né? Com certeza. Embora a gente se apavore, a gente fique, né, apavorado com tudo que está acontecendo, né? Mas foi escolhido por cada um de nós. Sim. Estarmos aqui. E merecemos. Pior de tudo que a gente merece. Então, a gente já falou, mas quem são esses seres chamados, né, Edmilson, de anjos, arcanjos e serafins? Esses seres que a gente costuma, o anjo tal, né, os arcanjos. São espíritos, né, Sirlene? O que é esse anjo? Esse anjo é esse espírito que serve de elo de ligação entre Deus e o homem. Ele é exatamente aquele espírito que já atingiu objetivos muito à frente de nós e que está em já pegou toda aquela matéria que foi dada lá, que tu acabou de explicar aqui, e soube armazenar e aplicar essa matéria, né? E nas provas da vida ele foi ultrapassando uma após a outra e hoje ele está em condições de nos auxiliar, de nos orientar, de nos mostrar, que é a nossa consciência. Né? Que é aquele anjinho que fica do lado, como tu citou no exemplo, nos desenhos animados, que fica dizendo, não faz, nos gibis, né? Nos gibis, vai por aqui, vai por ali, assim. Fique em casa hoje, não sai, ouve o teu pai, ouve a tua mãe, ouve isso, segue assim, não vai por determinada rua. Às vezes, a nossa consciência, né, nos avisa. A gente é que não segue. Às vezes quer enfrentar ela, né, e acha que não. E aí os reveses eles acabam se apresentando. Verdade, né? E sempre existe, né? Às vezes em forma de anjo é um amigo, né? Eu sempre digo que os nossos amigos são aqueles anjos sem asas, né? Que Deus nos coloca bem pertinho da gente para nos trazer essas palavras, né? Essas pessoas... Essa mensagem que tu falou que às vezes salva, né? Uma mensagem recebida no celular, rede social, que às vezes salva alguém. Deus usa o homem para servir de anjo para o homem. Né? Então, às vezes alguém chega para nós e nos fala alguma coisa e ali é uma maneira... tudo que a gente precisava. Era tudo aquilo que a gente precisava, necessitava ouvir naquele momento. Então, nesse período, como tu estava chamando a atenção, né, que nós estamos enfrentando agora, é sempre legal assim a gente dar atenção para o outro, né? Quando alguém eu quero falar contigo, eu quero te ouvir, me liga, me manda uma mensagem, às vezes ele está socorrido, né? Ele está aguardando assim, ansiosamente por conversar com a gente, por nos ouvir. E sabe, Silene, como é legal assim que às vezes a gente não imagina o quanto nós somos importantes para determinadas pessoas. Verdade. Que naquele momento, qualquer coisa que a gente diga para aquela pessoa vai, de alguma forma, vai servir de ajuda, vai servir de caminho. E como Deus é misericordioso para com seus filhos, né? Porque aqueles momentos que a gente está mais triste, está passando por mais
momentos turbulentos nas nossas vidas, conflituosos, né? Sempre tem um telefonema, alguém que te liga, como é que tu tá, sabe? Eu quero saber de ti, quero, né? Ou manda uma mensagem maravilhosa. Exatamente. Sabe? Em texto. E aquilo te ajudou aquele dia, aquilo te ajudou a saber que tu é importante sim, sabe? Que tu tem importância pro outro, que tu tem importância no mundo, né? Então é maravilhoso isso. E eu fico sempre pensando no amor de Deus para com a gente. Assim, esse. Porque Ele sabe quando a gente está triste, e aí Ele manda esses anjinhos, né? Exatamente. Então, o ser humano, ele tem essa capacidade. Ele foi criado para amar. Para amar. Para amar. Para se ajudar. Nós que ainda encontramos algumas dificuldades, ainda temos dentro desses nossos monstrinhos interiores, que são bastante e que criam, né, essas dificuldades, mas e barreiras, né? O próprio momento atual que nós estamos vivendo, eu acho que ele desenvolveu assim. Eu lembro que um tempo ou outro, quando iniciava a pandemia, eu vim aqui no trabalho e ainda comentei com aqueles que assistem, né, que eu percebi assim que o processo pandêmico ele não tinha realizado grandes mudanças, porque aquele que tinha o egoísmo muito volumoso dentro de si, ele ainda não tinha conseguido quebrar essas barreiras. Mas sabem que o tempo ele é incrível, né? Hoje a gente percebe assim, claro que não houveram grandes mudanças, mas a gente já percebe que existe nas pessoas, foi desenvolvido nas pessoas uma certa empatia de se colocarem no lugar do outro, né? De perceberem... Já avançou um pouquinho, já avançou a humanidade um pouquinho. Andou. O que me parecia num primeiro momento, eu entendi assim que aquilo não tinha servido de nada, eram desencarnes e pessoas apavoradas. Era esse o quadro que se apresentava naquele primeiro ano. A gente já percebe que houve uma mudança, que a humanidade ela caminhou, que sim, em alguns segmentos, em algumas coisas. Mas lógico que como tudo, né, Edmilson, não é todo mundo, né? Não é todo mundo que avançou, não é todo mundo, é tudo muito lento, como tu disse. Quando é pela dor é muito sofrido, coisa e tal, se aprende rápido, como foi a pandemia, tem que ser rápido. E quando é por amor é mais demorado. Mas tu sabes assim que essa minoria, que eu sempre digo que são os trabalhadores da última hora, né, aumentou bastante. Aumentou, né? Ela aumentou bastante, essa minoria de trabalhadores da última hora, ela se avolumou, ela cresceu. Que é essa empatia que as pessoas perceberam, a necessidade de remangar as mangas e trabalhar. E trabalhar, não ficar atrás da árvore batendo palma para aqueles que corriam, né? Então, tem muita gente hoje fazendo isso, tem muita gente correndo pelo outro. Então, com o passar do tempo, Silene, nós vamos colher os frutos de tudo isso, de toda essa crise, todo esse problema, todos esses desencarnes, todo esse sofrimento coletivo, né, de todo esse período, e se nós percebermos, são ações pontuais na humanidade. A humanidade, desde as suas primeiras encarnações, ela vem passando por esses processos. Esses processos é que dão saltos na sociedade, né? Como a gente estava conversando agora, a dor e esses processos de grande massa, eles conseguem atingir uma fatia maior da sociedade. Sim. Então talvez aquilo que as formiguinhas vinham anos e anos e anos preparando, aconteceu de forma abrupta, com o grande seio da humanidade, né? Então, com certeza para muitos não foi surpresa. Verdade, claro que não. As pessoas já
tinha uma maior maturidade, uma maior desenvoltura Sim. para sentir, para entender o momento que se estava passando. Tu sabe, eu vendo o Marcelo Gil falar, que ele é historiador, então ele foi buscar lá na história. E ele disse que cada vez que a humanidade tinha que avançar um pouquinho mais, aconteceu as pandemias. Aconteceu alguma coisa, então se a gente for buscar, e aí ele cita a peste negra, a gripe espanhola, ele citou várias coisas ali que também levou muita gente, né? Então, que a humanidade precisava avançar, né? É isso, a gente percebe assim de uma maneira bem simbólica, aí sim usando muito mais da simbologia, o grande dilúvio. Uhum. Qual é a simbologia do grande dilúvio? Uma transição, uma transformação na humanidade. Sim. O declínio da promiscuidade, buscando, né, mudanças. Então, são elos na sociedade que realmente, para que ela consiga dar saltos de evolução, se fazem necessário, porque não se consegue, essas formiguinhas que vão nesses intervalos trabalhando, elas conseguem plantar uma sementinha, mas são esses grandes baques que realmente conseguem mexer com a totalidade da humanidade. E aí a gente vê a quantidade de anjo que tem na nossa volta. Sem dúvida nenhuma. a gente conseguiu perceber a quantidade. Então, já que a gente, né, conseguiu perceber essa quantidade de anjos, o que é o anjo da guarda, Edmilson? O anjo em si, ele é caracterizado, a ideia do anjo, daquele espírito amigo, né, daquele espírito que evoluiu e que hoje já está em missão, ajudando, ele é um elo entre a lei de Deus e o homem. Ele serve de intercâmbio entre as leis de Deus e do homem. Ele é aquele espírito que está em missão. Nos acompanhando. Ele é... Que coisa engraçada, né? Às vezes eu fico pensando assim, mas tem que... Porque é uma figura simbólica. Mas se a gente pensar bem, tem que ser um anjo para nos aturar. Gente, às vezes eu não me aturo, né? Às vezes a gente tem dias que a gente não se atura, mas ele está ali 24 horas conosco. Verdade. Né? Uma vontade imensa. E nos inspirando coisas boas. Uma vontade imensa. E querendo que a gente fique bem. De nos inspirar, da gente ficar bem, de nos mostrar o caminho melhor, porque ele nos conhece tal qual nós nos conhecemos. Até quando a gente está muito parado, levanta, vai trabalhar, vai fazer algo pelo seu próximo. O nosso anjo da guarda, para sintetizar assim, ele trabalha no nosso processo reencarnatório, nas escolhas dos nossos enfrentamentos, quando nós estamos na erraticidade e que já passamos por todas aquelas etapas e que estamos em condições de fazer a programação da nossa próxima reencarnação, ele está ali junto. Por quê? Porque, por vezes, nós fazemos escolhas que para aquela reencarnação a gente ainda não tem condições. Ele sabe que nós vamos sucumbir. Ele sabe que aquilo não é legal, então ele trabalha conjuntamente conosco e com os demais espíritos amigos para que a gente monte uma programação reencarnatória compatível com o nosso processo evolutivo, mas também compatível com aquilo que nós poderemos evoluir enquanto. Porque quando da programação reencarnatória nós estamos em um nível X de evolução. E quando viemos para cá, o dia a dia vai nos proporcionando, Sirlene, vai nos dando a oportunidade de nós avançarmos mais ainda no processo evolutivo. Então ele trabalha com isso, porque lá atrás ele nos auxiliou a programar a nossa etapa, a família, os enfrentamentos, os perrenhos que nós vamos ter de enfrentar. Então, nesses momentos,
Ele está do nosso lado ali. Vai E aqui, se a gente vai ali. olhar para trás, né, Edmilson, às vezes existem certos problemas que a gente já enfrentou e já passou, e a gente olha para trás assim, poxa, como é que eu consegui passar? Claro que a gente não estava sozinho, né? Sim, Com certeza sem que dúvida. não. Porque a gente olha para trás, como é que eu tive força? Né? Sozinho a gente não conseguiria. É tanto essa simbologia chamada anjo da guarda, que é esse espírito amigo que nos auxilia no dia a dia, ele é tão frequente nas nossas vidas que às vezes quando um amigo nos dá um conselho, o que a gente costuma dizer? Bato, foi meu anjo da guarda, né? Às vezes era ele falando através do amigo. Era ele falando, ele foi lá, intuiu o amigo, porque por a consciência a gente não estava conseguindo entender, interpretar. E aí ele vai lá no amigo e faz com que aquele amigo nos diga aquilo que nós estamos necessitando no ouvir em momento. um determinado momento. E tu acha assim, Edmilson, assim, a gente vai conseguir chegar a ser espíritos angelicais? Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Né? O grande plus, a grande maravilha da vida é o processo de evolução, que nos canaliza para um dia nos tornarmos espíritos amor. Alguns dizem, mas a gente ainda está muito longe. Sim, mas estamos mais perto do que no início. Sim. Né? Então, hoje, se uma universidade na Geórgia, nos Estados Unidos, no tocante à felicidade, eu acho que eu já citei isso algumas vezes aqui no programa, mas é sempre bom relembrar. Ela fez um estudo com relação à felicidade relativa, não absoluta, porque seria uma utopia para nós, mas a felicidade relativa. E ela chegou à conclusão, Silene, que na nossa existência, do momento da concepção até o nosso desencarne, em torno de 85 a 86, aí estabeleceu em percentuais, em torno de 85 a 86% da nossa existência é de felicidade. Em torno de 14, 15% é de infelicidade, relativos. Mas aí como é que algumas pessoas tendem a dizer, mas essa minha vida eu sou muito mais infeliz, nada dá certo comigo. Por quê? Porque a gente tende a exaltar, a valorizar muito mais as coisas negativas e não percebemos as pequenas coisas que realmente nos fazem felizes. Quando eu falava para ti, Silene, desse salto que eu percebo que a humanidade deu, assim, esse avanço, é que assim a gente, andando pelas ruas, a gente percebe assim, as pessoas estão indo para as praças. As pessoas estão saindo com os cachorrinhos para a rua. As pessoas estão olhando mais para a natureza. Vejam, agora a gente está tendo uma reunião aí daqueles que comandam as coisas em termos políticos, né, no nosso planeta, exatamente preocupados com a natureza. As pessoas estão se voltando mais para a natureza. O pessoal que mora em apartamento nos finais de semana estão saindo para locais públicos, para locais particulares, buscando a natureza, buscando essa relação, essa interação, essa conexão, coisa que nós não víamos. A gente passava por as praças aí, as praças vazias, e agora a gente tem observado final de tarde, fim de semana, as praças lotadas, as pessoas estão procurando. E isso, das pessoas saírem para a rua, saírem do seu ostracismo, vai desenvolvendo nelas uma percepção com relação ao próximo. E isso vai desenvolvendo empatia, porque a gente começa a olhar as coisas que estão à nossa volta, que antes a gente não percebia, e aí vai afrouxando as nossas amarras, né? E vai desenvolvendo esse processo, que é aquilo que eu sempre digo brincando, né? Que eu gosto muito da ufologia,
Eu costumo sempre dizer ao pessoal, mas eu nunca vi um disco voador, eu nunca vi uma luz, eu nunca vi nada. Porque tu não olha para cima, né? A gente anda sempre de cabeça baixa, sempre procurando uma moeda no chão. Se a gente olhar a vida como ela realmente tem que ser vista, a gente vai ver que os momentos de felicidade são imensamente superiores. Só que às vezes são coisas simples, coisas que parecem muito pequenas, mas que elas acabam se tornando grandes. E o quanto se valorizou esses locais quando estávamos presos dentro de casa. Exatamente. Pela pandemia. Isso aí fez com que a gente percebesse que é legal você estar numa praça, numa sombra. Pegar, olhar para as árvores, para a natureza, para a água. Ou ir para a praia, olhar para a água. Né? Não só para tomar chimarrão, mas para olhar realmente para a natureza. Para prestar atenção. Prestar atenção nas coisas. Então, isso está sendo muito legal. Isso está um novo processo. E eu acho que chamou a atenção de todo mundo também, né? Que nesse período que ficou todo mundo dentro de casa, tudo ficou mais... A água ficou bem limpinha da praia. O ar. O ar. O ar está mais limpo. Né? Então se prestou atenção na natureza nessa forma, nesse sentido, que quem estava prejudicando a natureza era o homem. E nós somos parte dessa natureza. É. A gente é parte dela. A gente se consegue se colocar fora, né? Mas a gente é parte. A gente é parte da natureza. A gente convivendo legal com a natureza. E essa conexão que tu estava, teu raciocínio, nos vai um dia, quando ela se tornar maior, nos levar a seres angelicais. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Não nessa, né? Quanto mais nós nos aproximarmos da natureza e não dos bens materiais, mais próximo de espíritos amor nós vamos nos tornando. Verdade. Isso é maravilhoso, né? A gente chegar lá. Edmilson, eu quero muito te agradecer a tua presença aqui mais uma vez no programa Terceiro Milênio. Agradecer aos nossos amigos e amigas internautas que estiveram conosco, todos aqueles que estão nos escutando, ao nosso amigo Madeira, que eu tenho certeza que está lá nos escutando também. Né? Um grande abraço. E o programa Terceiro Milênio vai ficando por aqui, agradecendo a todos, a você, amigo, amiga ouvinte, que esteve nos acompanhando. E a gente promete voltar na próxima sexta-feira. Então, desejando a todos um ótimo final de semana e até a próxima sexta-feira. Um grande abraço a todos.